Bom dia, amados irmãos. Com muita reverência, nós nos aproximamos do Senhor nesta manhã para responder à santa convocação para esse culto. Eu os convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 61. Salmo 61. Assim diz a palavra de Deus: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Vamos nos colocar em pé, juntos louvar ao Senhor. Amém. Ainda em pé, eu convido o pastor Messias para dirigir os atos do culto. Deus abençoe. Bom dia, irmãos.
Vamos buscar ao nosso Deus uma oração de invocação. Esvazie-se de tudo que habita a sua mente neste momento e vamos buscar o nosso Deus para que possamos o cultuar e adorar em espírito e em verdade. Oremos. Pai precioso e santo, Deus verdadeiro, Senhor de toda a glória, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Deus criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós prestamos culto e glória, Deus. Para o Senhor prestamos culto e glória. E Seu nome queremos louvar e adorar nessa manhã, trazendo corações gratos, Deus, pelo grande privilégio de podermos iniciar a semana em santa comunhão, cultuando o Teu santo e maravilhoso nome, Deus, com nossos irmãos e irmãs, e nos unindo assim, Deus, a toda a Sua igreja que o adora neste dia do Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade. Trazemos também, Deus, corações contritos diante do Senhor, porque reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos disso, Senhor. Por isso nós lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Pedimos, Deus, que pela Sua graça e favor, o Senhor receba o culto e a adoração que lhe prestaremos, Senhor, a partir de agora, respondendo positivamente à Sua santa convocação para este culto solene. Que Seu nome seja adorado por todos e que neste lugar, ó Deus, o Senhor presida e reine nos nossos corações e também em toda a terra que pertence ao Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ao voto do nosso socorro. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Assista eu no Teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das Tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o Teu nome. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Eu convido os irmãos para a leitura do Salmo 51, onde leremos do verso 1 ao verso 7. Enquanto os irmãos procuram aí o Salmo 51, ou abrem suas Bíblias no Salmo 51, quero chamar a atenção para um fato que talvez passe desapercebido ao lermos o Salmo 51. O Salmo 51, pelo menos até o verso 7, onde nós vamos ler, ele usa um estilo literário, poético, judaico, que é o da repetição. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que cada versículo, o segundo parágrafo do versículo fala a mesma coisa no primeiro parágrafo, só que com palavras diferentes. Tá? Então, nós vamos observar isso aqui nesta leitura. Isso é importante porque é uma prática, além de ser um estilo literário poético, claro, cultura de uma nação, de um povo, este salmo, ou vários salmos que são feitos desta maneira, são canônicos, inspirados por Deus. E isso é uma confirmação, digamos assim, de vários textos onde existe repetição. Então, é muito importante as repetições, não as vãs repetições, mas é muito importante as repetições doutrinárias e da lei, para que nós possamos fixá-las em nossa memória, em nossa mente, ao longo da nossa vida. É muito importante. Existem povos que não estão podendo ter contato com a Bíblia, mas eles têm gravado na memória, no coração, diversas passagens, justamente por causa desse estilo que o Senhor Deus inspirou para que fosse feito. Então nós vamos ler até o verso 7, vai dar a oportunidade de vocês perceberem aí que o segundo parágrafo fala a mesma coisa do primeiro, só que com palavras diferentes. Salmo 51, verso 1.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo e no teu falar puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Até aqui. Então que nós possamos, neste momento, fazer uma oração silenciosa de confissão de pecados. Se porventura houver algum pecado não confessado, que você identificou que você errou por ele essa semana, nesses dias, esse momento é oportuno numa oração de confissão. Após a oração, alguns segundos de oração silenciosa, farei uma oração em voz audível. Vamos a uma oração de confissão. Pai glorioso e excelso, neste momento, Deus de quebrantamento, com corações contritos, Senhor, o seu povo te busca, Pai, na esperança e na convicção, na certeza, que o Senhor é um Deus perdoador e que o Senhor lança para o mais profundo dos abismos nossos pecados confessados. Quando nos arrependemos, Senhor, nós alcançamos misericórdia da sua parte. Por isso apelamos pelas tuas misericórdias e lhe pedimos, Senhor, com todo o respeito e reverência, a bênção do teu perdão. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos e pecadores e lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos restabeleça, Deus, que o Senhor nos purifique e perdoe, Deus, a maldade do nosso pecado. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos, cheios de gratidão pela tua bondade. No nome santo e poderoso de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação a se colocar em pé para louvarmos a Deus com o hino 422. Este momento, irmãos, será oportuno para aqueles que sentirem o desejo de estar ofertando. Hino 422. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir a caminho dos céus, com o bom conselho, vigor renovar, e fazer prontamente o que Cristo ordenar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor,
com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amada congregação, pode assentar-se. Convido os irmãos para a leitura da Santa Lei de Deus, o livro do Êxodo, capítulo 20. Verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui. Vamos louvar a Deus, mesmo assentados, com o Salmo 85. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto está, pra que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixe o olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegada justa sendas se farão. Convido a amada congregação para a leitura, mais uma vez, aqui do verso 8 de Êxodo, capítulo 20.
e também dos versos 9 e 10. É o tema de hoje, do Dia do Senhor 38, é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Convido a amada congregação para a leitura também aqui mesmo em Êxodo, capítulo 31. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção a esta leitura com bastante temor e bastante zelo com relação ao nosso Deus Santo, que merece toda a glória do seu povo. Êxodo 31, a partir do verso 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará. Porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Os irmãos que estão acompanhando no catecismo, irmãos, Dia do Senhor 38. É apenas uma pergunta, né? É a pergunta 103. O que Deus exige no 4º mandamento? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos, e que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo, e assim começar nessa vida o descanso eterno. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo e Eterno, nós continuamos, Pai, na Tua santíssima presença, e neste momento, Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, e com total respeito e reverência, Senhor, nós reconhecendo que somos falhos, pequenos, pecadores, Senhor, inoperantes muitas vezes, nós lhe pedimos, Deus, a bênção da iluminação desta palavra pelo Teu Santo Espírito. Senhor, nós não queremos ter o Teu Evangelho encoberto para nós, nós não queremos ter um véu sobre os nossos corações para não entendermos a Tua palavra.
mas por nós mesmos nós não conseguimos entendê-la. Por isso nós precisamos do teu auxílio, Senhor. E isso é favor e graça para com aqueles que o Senhor salvará. Por isso, Pai, nós rogamos a Ti, com todo respeito e reverência, que Teu Santo Espírito ilumine em nossos corações esta Tua Santa Palavra, que já foi revelada há tantos séculos. Pedimos o Teu auxílio para entendê-la. E quanto a mim, Senhor, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra é a verdade. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos já há algumas semanas estudando a Santa Lei de Deus nos 10 Mandamentos. Até a semana passada, estudamos o 3º mandamento e de forma especial nós estudamos o perigo do jurar em falso, do jurar em nome de Deus algo que não é verdadeiro. E o 4º mandamento, ele vem como quase que um complemento do 3º mandamento. Porque quando nós professamos sermos cristãos, quando nós professamos ser servos de Deus, quando nós professamos ser ou termos a intenção de sermos obedientes a Deus, e quando nós não cumprimos um mandamento tão simples como é o 4º mandamento, talvez o 4º mandamento, juntamente com o 1º e o 2º mandamento, para o cristão, deveriam ser os 3 mais simples, deveriam ser a vida natural do cristão. Não deveria ser necessário que houvesse uma exigência para o cumprimento desses mandamentos, porque ele é natural daquele que professa a fé em Deus. Então nós podemos incutir também no erro, quando quebramos o 4º mandamento, nós podemos também estar quebrando o 3º mandamento. Então existe de fato uma gravidade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma questão espiritual. Não sei se os irmãos já perceberam que, vamos falar apenas do nosso país, da nossa cultura aqui, né? Que conhecemos bem, conhecemos na prática. Não sei se os irmãos já perceberam que, se nós olharmos aí para o meio evangélico de forma geral, eles parecem não ter muitos problemas em reconhecer e aceitar 9 mandamentos. Os outros 9 mandamentos. Não tenha outro Deus diante de mim, eles concordam. Não faça para ti imagem de escultura, não os adore, não preste culto. A maioria concorda. Não tome o nome de Deus em vão, a maioria concorda. Honra pai e mãe, a maioria concorda. Não matarás, a maioria concorda. Deveria concordar, né? Não adulterarás, não furtarás, não direis falso testemunho, não cobiçarás o que é do teu próximo, né? Falando de forma resumida. A igreja, de forma geral, no Brasil, concorda com esses mandamentos. Mas no tocante ao 4º mandamento, muitas dessas igrejas se unem ao mundo para combater o 4º mandamento. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Existe uma oposição contra o 4º mandamento, ou seja, é como tirar uma parte de um contexto inteiro, aceitar o contexto e uma parte desse mesmo contexto rejeitar. E os argumentos, eles são inúmeros, mas são todos filosóficos. Todos os argumentos contrários à guarda do 4º mandamento, eles são filosóficos, eles não são bíblicos. E nós encontramos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, motivos para cultuarmos a Deus, ou seja, interrompermos a nossa rotina uma vez por semana e prestarmos um culto de 1h30 que seja, muitas vezes até menos do que isso, ao nosso Deus. Essa oposição, eu não sei se os irmãos já perceberam que existe essa oposição. Se perceberam, os irmãos já se perguntaram por que isso é assim? Por que existe tamanha oposição, até mesmo de pessoas que professam serem cristãs, com relação à guarda do 4º mandamento? A resposta, irmãos, ela é bem simples. É que existe,
de forma sutil, de forma quase que imperceptível, uma obstrução ou uma oposição para se pregar o verdadeiro culto. Se você fizer um levantamento do que Deus exige no verdadeiro culto, você vai ver que os atos deste culto eles são muito combatidos, inclusive por pessoas que professam a fé cristã. Não existe um amadurecimento, parece, a entender. Existem dois princípios com relação ao culto. O primeiro princípio que as igrejas, a maioria das igrejas adotam ou parecem adotar, é no sentido de não fazer o que Deus proíbe. Então, eles não fazem o que Deus proíbe, ou algumas não fazem o que Deus proíbe. Tá? Mas o que a Bíblia nos deixa como princípio para nós seguirmos, não é somente não fazer o que Deus proíbe. É não fazer o que Deus proíbe e só fazer no culto o que Deus ordena. Porque nós não podemos separar as duas coisas. Então nós teremos aqui uma meia igreja, uma meia fé, uma meia obediência à Bíblia, e não uma obediência integral às Escrituras. Então, essa oposição, embora ela seja espiritual e sutil e quase imperceptível, ela existe e eu vou dizer mais, ela reina com o mundo mau. Porque a oposição da pessoa vir ao culto, ele é um fato constatado. Haja visto nas nossas próprias vidas. Se nós ficarmos 3, 4 semanas sem participarmos do culto, nós teremos uma imensa dificuldade em voltar. Eu creio que isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo isso no passado. Me arrependo disso, mas já aconteceu comigo isso no passado. Então nós temos que entender que nós devemos praticar a obediência. E nós precisamos do auxílio de Deus para que possamos ter, de fato, esta obediência. Bem, a palavra de Deus nos diz aqui que o verdadeiro culto a Deus, ele não é apenas um dia. Quando nós falamos o quarto mandamento, não quer dizer que nós só podemos cultuar a Deus aos domingos. Não, nós vemos ali pela igreja primitiva que eles se reuniam no templo todos os dias. O mandamento, ele diz, 6 dias trabalharás. 6 dias. O mandamento não fala assim, você começa a trabalhar no domingo e para na sexta e guarda o sábado literal. Também não diz, você começa a trabalhar na segunda-feira, para no sábado e guarda o domingo literal. Não, o mandamento diz, a cada 6 dias, o 7º será, que é traduzido para nós por sábado, que é o Shabat, que é o descanso, né? A palavra Shabat quer dizer descanso. É este dia, um dia, depois de 6 das suas atividades pessoais, você vai consagrar este dia ao teu Deus. Você vai interromper a tua semana para lembrar do teu Deus e cultuar o teu Deus, tá? Nós entendemos pessoas, por exemplo, que são plantonistas, que trabalham, né? Médicos, policiais e tantas outras atividades, né? Essas pessoas, elas não estão proibidas de trabalharem no domingo. O quarto mandamento, ele não é uma armadilha, mas ele é um benefício. E ele deve ser um dia deleitoso, é um dia de instrução, onde nós somos instruídos na Santa Palavra de Deus, e um dia para desfrutarmos da Santa Comunhão com os nossos irmãos e também das nossas famílias. Além disso, é claro, óbvio, em primeiro lugar, o culto de adoração a Deus, porque a finalidade de todo homem, o dever de todo homem é cultuar o seu Criador. Então nós vemos que existe um abismo e uma incompatibilidade muito grande entre pessoas que professam a fé cristã e pessoas que não se importam em quebrar o quarto mandamento. Existe uma diferença, mas isso é corrigido pela própria palavra de Deus, como qualquer outra situação em que todos nós nos encontramos em falha. Eu posso não estar em falha numa situação, mas estou em outra. E quando eu me encontro em falha em alguma situação, a palavra de Deus, ela visa nos corrigir. Bem, por que devemos observar o quarto mandamento? Primeiro, porque o próprio Deus ordenou
e diz que castigará o negligente. Se nós olharmos aqui, o texto que lemos aqui de Êxodo, capítulo 31, convido os irmãos que voltem nesse texto, nós vamos ver aqui o conceito de Deus. Em todo o Antigo Testamento, é manifesto a vontade e o conceito de Deus. E quando essas palavras duras nós vemos aqui, aquele que não cumprir isso morrerá, esse é um conceito de Deus. Ou seja, essa desobediência trará consequências graves, gravíssimas. Alguma coisa morre, porque quando nós não estamos em obediência a Deus, em algo tão simples, que não exige esforço nenhum de nós, ao contrário, é até prazeroso. Irmãos, alguma coisa na nossa vida fica fora de lugar. Olha só, o Salmo 20 diz que o Senhor se lembre das tuas ofertas. Olha esse princípio, o Senhor se lembre das suas ofertas. É uma coisa boa, que o Senhor se lembre de algo bom que você fez pelo reino, que você fez para a continuidade de um ponto de pregação, que você fez para que os cultos sejam mantidos, que o Senhor se lembre disso. Porque Deus é galardoador daqueles que são fiéis, que o Senhor se lembre disso, que o Senhor te abençoe nisso. Agora você já parou para pensar no oposto? E se o Senhor se lembrar das nossas negligências, que elas não têm uma razão, não têm um motivo, é algo banal. E se o Senhor se lembrar disso? Então, quando nós lemos aqui o conceito de Deus implícito no Antigo Testamento, invariavelmente, irmãos, isso tem que gerar em nós duas coisas. Primeiro, zelo por Deus, porque nós cremos que Deus é santo, que Deus é amor, que tudo que Ele faz é por amor, e é para o bem, e é para benefício do seu povo. E nós devemos ter também temor, porque nós já desobedecemos em tantas coisas, irmãos. Tantas coisas são tão difíceis para nós, por causa das nossas fraquezas. Por que acrescentar nessa nossa debilidade algo que nós poderíamos fazer facilmente? Mesmo com dor de cabeça, mesmo com chuva, mesmo com... Eu já soube de pessoas que pregaram o Evangelho tendo cólica de rim. Por que nós não podemos participarmos ao menos de 1h30 de um culto semanal? Não é verdade? Então nós vemos aqui o conceito de Deus implícito aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: tu falarás ao filho de Israel e lhe dirás: certamente guardareis os meus sábados. E diz mais: pois é sinal entre mim e vós e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos testifica. Jesus diz que nós somos luz do mundo. Agora você imagina o cristão que tem diante dele uma aliança com Deus, não só com ele, mas também com a sua geração, e ele é a luz do mundo, e dentro da sua casa a mensagem que você passa para o seu filho é que não há tanta necessidade assim de ir na igreja. A mensagem que você passa para os familiares que você quer alcançar é que o culto é opcional. Tem domingo que eu estou disposto a ir, mas tem domingo que eu não estou. Nós passamos uma mensagem equivocada para pessoas que nós queremos alcançar. E muitas vezes nós ficamos orando por aquela pessoa. Senhor, que aquela pessoa se converta, Senhor, que aquela pessoa se quebrante, Senhor, que aquela pessoa mude essa conduta que ela está tendo, Senhor, que aquela pessoa... E nós não olhamos para nós mesmos. E que tipo de mensagem nós estamos refletindo para o mundo? Que tipo de luz nós estamos refletindo sobre a vida daquelas pessoas como um exemplo, como testemunhas verdadeiras e fiéis, que professam o nome de Cristo. E aqui diz que este mandamento é para as futuras gerações, para nós e para as gerações. Diz que é mandamento perpétuo. Diz aqui no verso 14... que é santo para nós. Diz que isso é santo para nós. Ou seja, é separado para nós exercermos a nossa santificação. Se nós não recebermos as instruções devidas no culto,
Dificilmente nós vamos receber essa instrução em outro lugar. Porque a palavra de Deus diz que é no tabernáculo, no santuário, onde Deus determina a bênção. Isso está escrito, irmãos. Inspirado pelo Espírito Santo. Palavra do mesmo Deus que nós professamos servir. E que nós declaramos obediência. E existe uma ameaça aqui. Aquele que o profanar... Olha no verso 14, irmãos. Como que Deus trata essa questão. Não é que você está faltando no culto, não é que você deixou de cultuar, não é que você quebrou o quarto mandamento por qualquer motivo. Ele está dizendo aqui, está falando de profanação. Está aqui no verso 14. Portanto, guardareis o sábado porque é santo para vós outros. Veja o contraste. É santo para vós outros. Quando você quebra o santo, você entra na profanação. Entende, irmãos? Então, olha só. Portanto, guardareis o sábado porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado no meio do povo. 6 dias se trabalhará. Entenda. Deus poderia exigir adoração absoluta. Não, 6 dias você vem me cultuar. E 1 dia você terá... Poderia ser assim o mandamento. E ainda assim seria justo. Ainda assim seria justo. Mas ele faz o contrário. 6 dias você cuida das suas atividades. 6 dias você cuida da sua vida, do seu sustento, do seu trabalho, de fazer as coisas que você precisa. Mas depois desses 6 dias, o 7º é do Senhor. Este é um mandamento. Este é um mandamento moral. Essa é uma lei de Deus. 6 dias trabalharás, verso 15. Porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. E ele vem usar essa palavra novamente, de ser eliminado, de morrer. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Não, você não vai morrer fisicamente se você faltar no sábado, no culto, se você quebrar o 4º mandamento. Você não vai morrer fisicamente. Mas diante dos olhos de Deus... Quem está quebrando o 4º mandamento merece a morte. Porque está profanando o culto santo. E nós somos criados para a glória de Deus. Irmãos, de fato é um sermão de exortação. E não tem como nós fugirmos disso. Nós estamos no... Mas vos prego o amor de Deus. Porque se não fora o 4º mandamento, a tendência do homem seria cuidar da sua vida de fora a fora, de segunda a segunda, e raramente se lembrar de Deus. Provavelmente só se lembraria de Deus nos momentos de aflições, nos momentos de medo, nos momentos de doença, nos momentos de preocupações. Só se lembraria de Deus nessas horas, para fazer algum pedido para Deus, para que Deus desse algum tipo de livramento, algum tipo de bênção. No entanto, o mandamento é para que nós nos lembremos constantemente do Senhor. Poderíamos explorar mais essa passagem aqui, de Êxodo 31, de 12 a 18. Mas temos algumas outras coisas a falar. Mas eu só quero deixar o verso 18 para os irmãos. Depois que Deus falou isso para Moisés, repetindo tudo, porque ele já tinha dado essa lei, repetindo tudo, eu quero que você preste muita atenção por isso. E se isso não te comover, temo que nada mais o fará. Se o que está escrito aqui não comover o teu coração diante de Deus e falar, Senhor, guarda no meu coração que todo domingo da minha vida prestarei um culto a Ti, exceto que o Senhor me impeça por alguma doença, por alguma dificuldade, por alguma coisa, mas se não, prestarei um culto a Ti. Colocarei isso no meu coração. Em viagem de férias, no domingo, prestarei um culto a Ti. Alguma igreja, em toda a cidade tem igreja. Pode não ter uma igreja reformada, mas tem outras igrejas que professam a Cristo. Todo domingo. Se isso aqui, que está escrito aqui, não te comover, de fato eu temo que nada vai te comover. A não ser que você se quebrante de fato diante de Deus, que é o nosso dever diante de Deus. E tendo acabado de falar, quem tendo acabado de falar? Deus. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés, quem deu a Moisés? Deus. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra. Agora entenda, escritas pelo dedo de Deus.
Você percebe aqui uma diferença que existe nos 10 mandamentos com relação a toda a outra escritura? Toda outra escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou seus autores humanos para que escrevessem aquilo. E toda aquela palavra é fiel e digna de toda aceitação. E vem de Deus. Por que Deus não usou o mesmo método para dar essas leis para Moisés? Isso aqui é escrito pelo dedo de Deus, essas tábuas da lei. O próprio Deus escreveu e deu a Moisés. E nós, irmãos, nos achamos no direito de não cumprirmos. Existem nos 10 mandamentos, irmãos, situações que em momentos para nós é muito difícil de ser cumprida, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa debilidade espiritual. Então nós lutamos com alguns pecados que podem acabar quebrando algum daqueles mandamentos. Mas um mandamento como não ter outro Deus diante de ti, precisa de esforço para isso para um cristão? O cristão precisa fazer esforço para não ter outro Deus diante de ti, diante de Deus? Ele precisa ter fidelidade a Deus para ele cumprir esse mandamento. Não fazer uma obra de escultura e ajoelhar diante dela para orar. Existe alguma dificuldade em nós não fazermos nenhuma obra e ajoelharmos diante dela? Agora, guardar um dia após 6 e prestar um culto a Deus. Esse provavelmente é o mandamento mais simples. Embora ele tenha alguns desdobramentos aqui, né? E aí vai da consciência de cada um quando entenda. Alguns, por exemplo, nem compram nada ao domingo para não fazer com que um terceiro trabalhe. Que ele pode evitar, ele procura comprar tudo no sábado, deixar tudo pronto para o domingo. No domingo ele faz a própria alimentação para evitar que um terceiro trabalhe. Para ele não comprometer um terceiro que está trabalhando. Tem pessoas que não abastecem o carro aos domingos. Tudo isso depende da sua consciência, da consciência de cada um, ao ver este mandamento. Mas é zelo. Se nós olharmos isso, nós vamos ver pessoas zelosas que estão lutando para não quebrarem este mandamento, este 4º mandamento. E ensinando assim seus filhos, ensinando assim pelas suas obras os seus vizinhos, ensinando assim os seus parentes próximos, ensinando assim as pessoas que estão em volta dele. Irmãos, olhe para a nossa sociedade, invariavelmente para as nossas famílias muitas vezes. Quantas pessoas estão se perdendo, irmãos? Quantas pessoas estão longe de Deus? Quantas pessoas vão considerar loucura uma pregação dessa? Quantas pessoas se chocam quando elas veem de fato como são as doutrinas cristãs? Quantas pessoas estão há séculos, há anos-luz de distância da palavra de Deus? E nós começamos a agir exatamente igual elas. E um belo dia nós vamos falar para ela alguma coisa a respeito da fé cristã que nós não vivemos. O dedo de Deus escreveu essas leis, e eu espero que isso te comova. Eu espero que isso nunca mais saia do meu coração. Por que devemos observar o 4º mandamento? Porque o próprio Deus ordenou e castigará o negligente. Porque é uma convocação do próprio Deus. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, verso 3. Levítico, capítulo 23, verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene. Agora preste atenção. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Talvez as mulheres não... Elas sabem, mas não passaram... Obviamente as mulheres não passam por isso. Mas o homem, quando ele chega nos 18 anos... Eu não sei se mudou a lei, acho que não, né? Faz tanto tempo que eu fiz 18 anos que eu nem sei mais como é que estão as coisas. Viu? Mas, irmãos, o homem quando chega nos 18 anos... Ele é convocado ao exército. Ele é convocado. E se ele responde negativamente a esta convocação, a vida dele acabou. Acabou antes de ele começar, aqui com 18 anos está começando, né? A vida dele acabou. Ele não consegue emprego público, ele não pode se candidatar a cargos
que são aí promovidos por eleição a cargos, né, deputado, vereador, prefeito, ele não pode, eu acho que nem tirar passaporte. A vida dele acabou antes de começar, se ele não responder positivamente à convocação do exército. Quanto mais uma convocação do Deus Criador dos céus e da terra. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Servir o exército não é brincadeira não. Muitos têm vontade de nem aparecer lá para se alistar. Agora, prestar um culto de 1h30, irmãos, não se compara a servir exército não, ao contrário. Nós somos abençoados. Não vai ter nenhum sargento fazendo a gente andar 5 quilômetros carregando 80 quilos nas costas. Não. Lavar ajoelhado o pavilhão todo do quartel lá com escova de dente, que eles mandam fazer isso aí às vezes. Não. O culto é prazeroso. Nós temos prazer nisso e é um benefício para nós. Por que devemos observar o quarto mandamento? Porque o próprio Deus ordenou e castigará o negligente. Porque é uma convocação do próprio Deus. Porque é uma questão de fé. Se nós voltarmos ali em Êxodo, capítulo 25 agora. Irmãos, olha só. Deus decretou no Antigo Testamento o ano sabático. 6 anos você planta e cultiva a sua terra. O 7º ano você deixa a terra descansar. Isso é o princípio de Deus. Tá? Agora olha aqui. O pessoal fala assim, mas como que eu vou viver se eu ficar 1 ano sem plantar? Imagina um agricultor ficar 1 ano sem plantar. Êxodo 25, a partir do verso 20. Os querubins estenderão as asas por cima. Espera aí, irmãos, eu peguei um versículo errado aqui. Me perdoem, eu anotei errado. Deixa eu só ver uma coisa. Mas quando Deus decreta o ano sabático, é 23? Êxodo 23, 10? Espera aí. Êxodo 23, 10. Me perdoem, irmãos. Não, tudo bem, aqui ele tá decretando, né? Só que eu queria pegar um texto que fala de fazer isso pela fé, porque Deus, no 6º ano, Deus ia multiplicar o fruto da terra. Mas não tem problema, outra hora depois eu passo para os irmãos, porque isso gerou uma certa desconfiança, né? Como que nós vamos ficar 1 ano inteiro sem produzir? Levítico 25. Será que é Levítico? Isso, é isso mesmo. Obrigado, irmão. Levítico 25, a partir do 20, ó. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano. É uma questão de fé, irmãos. Olha só o que Deus está falando. Você crê nisso? Eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º. Porque Deus no 6º ano vai dar, o que daria em 1 ano, Ele vai dar múltiplo por 3, multiplicado por 3. Eu darei a minha bênção. É uma questão de fé. A palavra de Deus fala, sabe o que mudou a história da igreja? Quando Deus levantou um homem lá no século XVI, quando tudo desaparecia, que não tinha mais condição de reverter, parece que um abismo estava chamando o outro, um abismo chamando o outro, e as pessoas sem fé, sem amparo espiritual. Deus levanta um homem lá no século XVI e fala, o meu justo viverá por sua fé. Viverá por fé. Nós temos 6 dias, irmãos, para trabalhar, para produzir, para cuidar das nossas coisas, daquilo que nos interessa pessoalmente, do nosso universo, para fazer tudo. 1 dia para guardar a Deus.
Qual a essência da guarda do quarto mandamento ensinada no Antigo Testamento? Primeiro, como nós vimos em Êxodo 20, verso 11, lembrar do Criador, né? No quarto mandamento que nós lemos, Êxodo 20, verso 11, diz assim, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia abençoou e santificou. Então a essência do quarto mandamento é lembrar do seu Criador, é interromper a sua vida e passar um dia, um culto, para lembrar do seu Criador. E em Deuteronômio 5,15, fala aqui que quando ele dá a repetição das leis, quando chega no quarto mandamento, ele coloca aqui, ó, lembrar do seu Salvador, Deuteronômio 5,15, olha só, porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Então a essência do quarto mandamento são duas, lembrar do teu Criador e lembrar do teu Salvador. Irmãos, se nós vivermos uma vida professando sermos cristãos, mas sem lembrar, sem fazer questão de lembrar do nosso Criador, e sem lembrar que nós temos um Salvador, em que nós somos diferentes daqueles que se perdem? Em que nós seremos diferentes daqueles que são negligentes e que rejeitam a santa palavra de Deus? Essa semelhança existe, a semelhança dessa essência existe no Novo Testamento? Você lembrar do teu Criador e do teu Salvador? Eu te convido a abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo faz uma definição aqui do que nós somos. Se somos de fato convertidos. E assim, se alguém está em Cristo, salvo. Se alguém está em Cristo, é salvo. É nova criatura. Ou seja, Deus te criou novamente. Deus operou a fé no coração dessa pessoa que está em Cristo, a ponto dela ser uma nova criatura. Não uma criatura como aquelas que vai se perder, mas uma criatura que passou pelo novo nascimento, que não depende da vontade de Deus e não depende da vontade do homem, não depende da carne nem do sangue. Aliás, depende só da vontade de Deus, não depende da vontade do homem, né? Depende somente da vontade de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas qual a resposta ao que diz: tenho que criar filhos, pagar contas, tenho compromissos, etc, etc e etc. Paulo vai responder aqui, ó, em Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não dará? Aquele que não poupou o seu próprio filho, entregou por amor de nós quando nós ainda éramos ímpios. Ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que Deus sonegará algum bem para aquele que obedece a Deus? Será que Cristo se equivocou quando ele disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse a achará? Será que Cristo estava errado quando ele disse que não há ninguém que aborreça pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, por amor de mim, que já nesta vida não terá o cêntuplo de tudo isso no presente? É de fato, irmãos, é uma questão de fé, é uma questão de obediência. É você olhar para você mesmo
e você responder para si mesmo. Quando nós professamos o credo, você diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você diz isso quando nós professamos o credo? Mas nas suas obras, você acha que o seu braço mortal é o teu provedor? Nas suas obras, você acha que você tem que obrigatoriamente desobedecer o mandamento de Deus, porque senão sua família vai passar fome? Você acha que você tem que quebrar os mandamentos para que você seja próspero? Você acha que você tem que quebrar os mandamentos de Deus para cumprir os seus compromissos terrenos? Será que quando nós dissemos isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, será que existe aí algum atalho para dizer que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas tenho o direito de não seguir os seus mandamentos? Tenho o direito de quebrar um mandamento tão simples como o quarto mandamento? Será que esse tipo de orgulho, irmãos, está nos contaminando? É o nosso braço mortal, nosso braço de carne, que é o nosso provedor? Será que é isso mesmo, irmãos? O mandamento diz: 6 dias trabalhará, o 7º é para lembrar-se do Senhor teu Deus, descanso pessoal e familiar. É um benefício. A igreja guarda o domingo, por ser o dia da ressurreição de Cristo. Cristo é o Senhor do sábado. Uma interrupção semanal, para que o povo santo não coloque trabalho secular ou atividades pessoais acima do Senhor. O mandamento é: a cada 6 dias, guarde o 7º, para lembrar-se do Senhor, mas entenda que todos os dias são do Senhor, que a sua mente é do Senhor, que o seu estômago é do Senhor, que o sono, o repouso, quando você vai dormir, é o Senhor que dá, que não são os seus 2 braços, direito e esquerdo, que provê o seu bem-estar. Não é o alarme na porta da sua casa que te oferece segurança. E eu quero terminar este pequeno sermão, irmãos. Como eu disse, é um sermão de exortação, com a carta aos Hebreus, capítulo 3. Entenda bem uma coisa aqui. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 3. Entenda uma coisa. Deus oferece um descanso. Existe um repouso para o povo de Deus. Esse repouso será pleno no porvir. Depois que terminar a nossa peregrinação aqui, ele será pleno no porvir. Ele será deleitoso. Ele será magnífico. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele começa aqui, com o nosso amor, com o nosso zelo, com a nossa obediência. Se aqui, nessa vida, a gente não se importa de entrar no descanso de Deus a cada 6 dias, por que razão deveríamos entrar no descanso que Ele nos promete? Hebreus capítulo 3, a partir do verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não, mas eu não me afasto de Deus. Eu não vou na igreja, mas eu não me afasto de Deus. Não existe uma mentira maior do que essa. Me perdoem a sinceridade do falar, mas uma mentira maior do que essa eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Seria como, tipo assim, um dos meus filhos falar assim: não, eu não me afasto do meu pai. Só que eu não vou jantar com ele, eu não vou na casa dele, eu não quero estar com ele. Essa é realmente difícil de entender. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Entenda que este cuidado é pessoal. Ele não é algo sobrenatural que vai vir de fora e vai nos manter assim, não. É algo pessoal.
Agora olha só verso 13, irmãos, que justifica o sermão do dia 38 que é pregado no mundo inteiro. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia. Isso aqui é uma bênção para cada um de nós. Para que dentro daqueles mandamentos que nós estamos com dificuldade de guardar, nós sejamos exortados mutuamente, tá? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O salvo é o que persevera. A doutrina, a eleição dos santos, a perseverança dos santos, não tem como desassociar uma da outra. A eleição, quem que é o eleito? O eleito vai perseverar. O que persevera é que é o eleito. Não tem como você... Essa discussão do que está na frente, o que está... É uma coisa só. Ela só é dividida em duas para a gente entender. Enquanto se diz, verso 15... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Olha aqui, outra atitude pessoal. Não é algo sobrenatural que vai vir de fora para dentro. É pessoal. Não endureça o seu coração. Tenha cuidado para que o seu coração não seja perverso a ponto de cair em incredulidade. Tome cuidado. Aceite a exortação para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação lá no deserto, quando eles provocaram a Deus. Por que Deus nos tirou lá do Egito para nos trazer para esse deserto? Ora, verso 16, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Conseguem entender, irmãos? Jurou que não entraria no seu descanso aqueles que são desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que gera essa desobediência em guardar um mandamento tão simples é de fato não crer. É não crer. Porque se crer nessa palavra vai obedecer com temor e zelo. É o único motivo pelo qual não guarda um mandamento simples. Capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Se a palavra que você está ouvindo não for acompanhada pela fé, não vai te aproveitar. Não vai aproveitar. Talvez você pense, mas o que isso tem a ver com o sábado? Isso aqui está falando do descanso eterno. Vá acompanhando a leitura, que você vai ver como está relacionado diretamente. Não é indiretamente, é diretamente com o quarto mandamento. Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no presente. Entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, os desobedientes. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. É um mistério para nós, como Deus faz isso, não sabemos. Mas no nosso tempo presente, nós entramos no descanso agora. Porque em certo lugar, verso 4, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, 6 dias trabalharás, o sétimo é o sétimo dia do quarto mandamento, que a igreja guarda o domingo porque é a ressurreição de Cristo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Você faz parte desses alguns? Eu faço parte desses alguns aqui.
O tempo é agora. Não permita a perversidade da incredulidade endurecer o teu coração, a ponto de que você prefira crer no engano do que na santa palavra de Deus, e que você negligencie um mandamento tão simples para a tua salvação. Não é a guarda do quarto mandamento que vai te salvar. O que vai te salvar é o sacrifício de Cristo. Mas o salvo vai obedecer à medida que ele vai recebendo as informações a respeito da lei de Deus. Ele começa a ter zelo e querer obedecer. Verso 6, visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Todos vocês, todos nós, já recebemos as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, pegue isso aqui com unhas e dentes e guarde no teu coração. Resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, os demais não terão repouso. Eles negligenciam hoje. Eles já falam hoje que eles não querem o descanso do quarto mandamento. Eles já falam hoje que eles não querem lembrar do seu Criador no quarto mandamento. Eles mostram isso com as suas atitudes e obras hoje. Eles não entrarão no repouso, irmãos. E eu vos proclamo que nós vamos entrar pela obediência, porque pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos salvos. E Deus opera a fé no nosso coração, portanto não endureça o teu. Não deixa a perversidade da incredulidade endurecer o teu coração. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Agora preste muita atenção no verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Olha para você mesmo e diz se não é desobediência que te impede de vir cultuar a Deus. Seja sincero com você mesmo. Olha nua e crua para dentro de você mesmo. Irmãos, todos nós temos que fazer isso com relação aos 10 mandamentos. E em alguns, em pelo menos um, nós somos jogados no chão. Falo, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Porque isso aqui, eu estou desobedecendo nisso aqui, perdão, Senhor. Porque eu tenho uma fraqueza nisso, perdão, Senhor. Porque eu tenho uma tendência a desobedecer nisso aqui, Senhor. Todos nós, irmãos. Não tem melhor nem pior. A palavra também é para todos, para que nós não deixemos nosso coração se endurecer. Cuidado com o engano. Olha só o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que será que esse versículo está dentro desse contexto? O contexto da negligência, da desobediência, do coração duro, da perversidade, da incredulidade que o povo de Deus deixou, e por isso no deserto caíram tantos. E que o autor aos Hebreus aqui fala, não siga esse exemplo deles. Que esperança há se negligenciares tão grande salvação? Qual a dificuldade de cultuar o teu Deus, o teu Criador, se você professa ser cristão? Qual a dificuldade de responder positivamente à convocação do culto? De estar em santa comunhão? Qual a dificuldade disso? Exceto uma pessoa que esteja enferma, doente, essas coisas, claro, são previsíveis. Se a pessoa, ela trabalha no horário do culto, tem culto à noite, tem outro culto. Se a igreja que você congrega não fornece culto no único dia que você pode, converse com o conselho da igreja, converse com o pastor, converse com o ministro da palavra. Tenho certeza que vão providenciar um jeito. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ninguém vai te deixar fora da comunhão. Só você mesmo. O único que vai te botar fora da comunhão é você mesmo. E para terminar, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por que será que essas palavras aqui, o verso 12 e o verso 13, ele está dentro
deste contexto. Por que será? Porque de fato existe uma guerra espiritual, invisível, que mexe com o teu emocional, com o teu ânimo, com a tua disposição, que tenta te impedir de cultuar o Deus Criador. Alguns anos atrás, quem conhece a minha vida aí sabe que eu tinha uma certa relação com um time de futebol e eu era aquele torcedor de arquibancada mesmo. Muitos anos atrás aí. Acho que a maioria aqui talvez não tinha nem nascido, eu estava nascendo. E eu vou te contar essa experiência, irmãos. E não só minha, mas daqueles outros também. E eu posso falar, eu creio, até para os torcedores de outros clubes, que é a mesma coisa. Sabe como é que era? Era o seguinte: o time ia jogar, a gente não tinha dinheiro para comprar um lanche. A gente juntava para comprar o ingresso. E ia, passava uma fome lá. Chegava 2 horas antes, saía 2 horas depois. Muitas vezes correndo risco de vida por causa de brigaiada que tinha lá. Eu nunca briguei, mas o risco é evidente. Embaixo de sol, embaixo de chuva. Pegava muitas vezes 3, 4 ônibus para chegar, trem, carona, aquelas caronas compartilhadas que eles faziam para levar para estádio. Ficava lá embaixo, no frio, de noite, chegava tarde em casa, mas não faltava nenhum jogo sequer. Não faltava. E trabalhava, estudava, fazia tudo. Mas não faltava um jogo. Uma paixão, coisa supérflua. E eu imagino que ainda seja assim com as pessoas que ainda estão assim. Agora, a convocação de Deus a um culto. Quero apenas terminar, dizendo: não negligencie o 4º mandamento da lei de Deus. Isso será para você vigor espiritual, força, e será o seu testemunho entre as pessoas aonde você está inserido. Principalmente aqueles que dão exemplo a filhos, sobrinhos e etc. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 84. Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, nem mais que mil. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
pois o Senhor é sol e escudo. Da graça e glória, dará bem aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ainda em pé, irmãos, vamos a uma oração. Irmãos, alguns anos atrás, eu tomei essa decisão no meu coração de não quebrar esse quarto mandamento. A família no começo ia em casa lá, queria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Minha família não era cristã, né? A gente tinha alguns hábitos, algumas coisas, tudo. Eu falei assim, olha, de domingo não conta mais comigo para nada. Eu tomei essa postura aí. E vou te dizer, eu não me arrependi em nenhum momento. Tá bom? E vou te dizer mais. Se alguém fraco e pequeno consegue fazer isso, todo mundo pode. Tá bom? Então, vamos orar e coloque isso no teu coração. Não quebre o quarto mandamento, tá bom? Vamos orar. Pai bendito e santo, nós te louvamos, Senhor. Nós reconhecemos, Deus, que de fato, Senhor, e temos fraquezas, todos nós. E diante de alguns dos teus mandamentos, nós somos ainda mais fracos, Senhor. E nós lhe pedimos perdão por isso. Mas a tua palavra diz que o teu justo viverá pela fé. E sabemos que é possível, porque o Senhor opera isso em nós. Então nós, se alguns presentes aqui quiserem falar isso, eu por mim eu falo. Pessoalmente eu falo. Que a minha intenção é não deixar a perversidade da incredulidade endurecer o meu coração. É me esforçar para guardar, Senhor, este quarto mandamento. E nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê condições. É bem verdade, Deus, que estamos expostos a doenças, a imprevistos, a dificuldades tantas, Senhor. Mas é mais verdade ainda que o Senhor é todo-poderoso. E que o Senhor disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer para este monte de fraqueza sair daqui, e ele sairá. E que todo domingo nós possamos fazer isso. Monte de fraqueza saia daqui, porque ele vai sair. Nós cremos na tua santa palavra. Despeça-nos em segurança, Deus. Dê-nos um domingo de paz, tranquilidade com os nossos familiares, de descanso, onde possamos refazer as forças, meditar na tua santa palavra. Ó Pai, aqueles que não vieram, se for da tua graça, que eles possam ver mais tarde, Deus, esse sermão. E que, Deus, pelas tuas misericórdias, Senhor, o Senhor dê ordem aos seus anjos para não tropeçarmos em alguma pedra, Senhor. E permita que tenhamos sempre o coração voltado para fazer o que é certo. O Senhor é certo e nós errados. E nós te louvamos, nos ajude. No nome santo e poderoso de Jesus. Abençoe esta nação, principalmente nesta época de eleição. Ó Senhor, sei com aqueles que estão sendo oprimidos, fragilizados, perseguidos, injustiçados. Ó Pai, se for da tua graça, cure os enfermos que estão em nosso meio, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos e traga paz também a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora
e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Os irmãos podem assentar-se. Apenas alguns avisos. Peço que os irmãos